Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita. É a minha receita pessoal de empadão com recheio de camarão e requeijão cremoso. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo da nossa produção? Pessoal, aqui eu tenho 1 kg de camarão fresco. Eu vou limpar e eu não vou mostrar o passo a passo de como limpar, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu limpo os camarões. Eu vou deixar o link para vocês. E não deixe de assistir, porque se você trabalha com salgados ou pretende trabalhar com salgados, lá eu mostro como limpar o camarão. E depois fala para mim se era assim que você limpava os camarões. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Um dos recheios que você tem que deixar adiantado no freezer ou no congelador são os recheios de camarão ou recheio de bacalhau. Você já tem que deixar o bacalhau dessalgado e o camarão você já tem que deixar ele tratado. Nunca deixe para limpar os camarões no dia da sua produção, porque você vai se atrasar. Tempere com 1 colher de chá de tempero completo. O tempero completo que eu uso é o sem pimenta. Para refogar, eu vou usar 1 dente de alho ralado no lado mais fino do ralador e meia cebola ralado no lado mais grosso do ralador. E 3 colheres de sopa de azeite. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Refogue primeiro a cebola e o alho. Depois você coloca os camarões. Porque se você colocar os camarões aqui para refogar junto com o alho e a cebola, eles vão ficar borrachudos. Comer camarão borrachudo não é legal não. Então tenha esse cuidado. O alho e a cebola já estão completamente refogados. Agora adicione os camarões. Depois que você perceber que todos mudaram de cor, você pode desligar o fogo. Prontinho, pessoal, olha só. Observe a aparência aqui. Já mudou de cor. Agora eu vou desligar o fogo e vamos para o próximo passo. Vou deixar aqui na boca do fogo mesmo, porque o próprio calor aqui da panela vai fazer com que eles terminem aqui de cozinhar mais um pouquinho. Para finalizar, eu vou usar 3 colheres de sopa de cebolinha, 3 colheres de sopa de tomate seco e 10 azeitonas. Você pode escolher a verde ou a preta. E tem muita gente que fala assim, Ediva, você gosta de tomate seco, né? Realmente, pessoal, eu não gosto não, eu amo. Gente, eu coloco tomate seco em tudo, eu sou a louca do tomate seco. Mas se você não quiser colocar, não tem problema não, tá? Hoje eu não trabalho mais com salgados, hoje eu me dedico apenas ao canal, passando todas as dicas e segredinhos de 339 anos de experiências para vocês. Muito tempo, né, pessoal? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de maisena. Vamos fazer uma misturinha. E não conta pra ninguém não, viu? Nosso segredinho. 3 colheres de sopa de maisena. 2 colheres de sopa de queijo parmesão. Se você não tiver o fresco aí de queijo parmesão, você pode usar um pacotinho. Um pouco de água. Depois que toda essa misturinha aqui estiver toda envolvida aqui, ó, vamos colocar mais água. Prontinho, 300 ml de misturinha. O fogo aqui está baixo, viu, pessoal? Adicione a misturinha, o tomate seco, a cebolinha e a azeitona. Pessoal, o sabor desse recheio é assim, nota 1000, sabe? Misture até que ele fique um creme. Não pare de mexer, porque o amido aqui vai fazer com que o recheio grude no fundo da panela. Prontinho, pessoal, esse é o ponto. Observe a textura. Não se preocupe que não vai ficar mole. Depois que ele esfriar aqui, a textura vai mudar.
Cubra e deixe esfriar. E não se preocupe que não vai derreter o plástico. O objetivo aqui é para que não crie uma película em cima do recheio. O nosso recheio já está completamente frio. E eu quero que vocês vejam bem de perto a qualidade desse recheio. Olha só, pessoal. Observe que não criou nada de casquinha aqui. Olha a qualidade desse recheio. Gente, esse recheio é assim maravilhoso. Aqui eu tenho 200 gramas de requeijão cremoso. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Escolha um requeijão de boa qualidade, para que todo o seu salgado ali fique assim com uma qualidade nota 1000. E escreva outra dica aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio, porque se você for montar o seu empadão com recheio quente, a massa vai escaldar. O recheio, ele não tem que estar nem morno, ele tem que estar completamente frio. Então, escreve essa diquinha aí, tá bom? E agora vamos fazer a massa. Para a massa, eu vou precisar de 800 gramas de farinha de trigo sem fermento. E use uma farinha de trigo de boa qualidade. 400 gramas de margarina com 80% de lipídios. E essa margarina, ela está gelada. Não é congelada, viu, pessoal? É gelada. 2 colheres de sopa de tempero tártaro. E se você não tiver esse tempero, você pode substituir por 2 colheres de sopa de queijo parmesão. Você encontra esse tipo de tempero em lojas de especiarias, lojas de produtos naturais. Se você for substituir o tempero tártaro pelo queijo parmesão, não precisa colocar 1 colher de chá de sal, 1 ovo, quando você for unir essa massa, não misture ela em formatos de círculo, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Esse é um tipo de salgado que você deixa a massa quebradiça. Eu não gosto de deixar totalmente quebradiça, então eu uso um pouco de água. Eu vou colocar para descansar na geladeira por 20 minutos dentro de um saco plástico. A nossa massa já descansou um pouco e eu quero que vocês vejam a qualidade dessa massa. Veja só, pessoal, a qualidade dessa massa. Gente, essa massa tem um sabor incrível. Eu vou usar 2 formas. O tamanho dessa forma aqui é de 15 centímetros. E a profundidade é de 5 centímetros. Aqui eu tenho um rolo de massa ajustável. E, pessoal, esse tipo de rolo aqui é uma bênção, porque com ele você consegue padronizar a espessura da massa. Eu vou usar aqui, ó, um anel de 6 milímetros. Assim eu vou deixar a massa padronizada. A massa vai ter essa espessura aqui, ó. Quando eu passar aqui, ela vai ficar toda padrão. Aqui eu tenho um saco plástico. Pegue uma porção da massa. Eu sempre falo isso aqui no canal. Se você não tem o rolo de massa ajustável, não deixe de fazer só porque você não tem ele. Eu costumo usar esse kit aqui, ó. Eu não abandonei ele não, viu, pessoal? E aí você pode usar ele aqui e fica perfeito, tá? A nossa massa aqui, ela já está na espessura do anel que eu escolhi, que é o de 6 milímetros.
Como que eu sei? Quando você coloca o rolo e faz isso, observe que ele corre perfeitamente. Isso significa que a espessura da massa está com essa espessura aqui. Abrir a massa do empadão em um saco plástico, gente, é assim, sabe? Uma revelação dos céus. Coloque a mão aqui por baixo, ó, e olha só que perfeição. Com o próprio saco, você termina de ajeitar aqui, tá? Não tire logo o saco, não. Aí você vai ajeitando e não aperte muito não, porque a espessura tem que permanecer a espessura que você abriu a massa. Essa borda aqui, desse jeito, passando aqui, tinha que botar, aqui eu teria que passar até mais um pouquinho, viu, pessoal? Mas essa borda aqui, você tem que deixar desse jeito aqui, porque é ela que vai facilitar quando a gente colocar a tampa, tá bom? Se for a primeira vez que você estiver fazendo e você não tem noção da porção de massa que você vai pegar para colocar em uma forma de 15 centímetros, eu vou pesar aqui, só para que você tenha noção, olha. Em média, 400 gramas. Na verdade, é só para facilitar aí o seu trabalho, porque depois você vai ter que tirar o excesso, então não vai ser exatamente 400 gramas. Para que você tenha noção do peso da tampa, eu vou pesar aqui, como eu já falei, vai tirar o excesso, mas para que você pegue uma porção para que fique toda completa de uma única vez, ó, 200 gramas. Observe que a própria massa aqui da lateral faz com que todo o empadão aqui fique tampado, porque deixamos o excesso aqui da borda passando. Isso facilita muito, viu, pessoal? Muito mesmo. Aqui eu tenho 2 gemas e vou colocar um pouco de azeite. Você pode colocar o azeite ou o óleo. O azeite ou o óleo vai impedir que o empanado solte. Se você quiser deixar desse jeito aqui, pode, com certeza, ele já está lindo, maravilhoso, basta pincelar. Mas se você for fazer uma decoração, antes de colocar as fitas de massa aqui, o ideal é que você passe primeiro as gemas, para que essa massa aqui cole. Você pode fazer, colocar vários na geladeira, desse jeito aqui, sem pincelar, e só assar no dia seguinte. Também funciona, viu, pessoal? Cole, aperte um pouco assim, para que ele fique bem colado, tá? Chega aqui e você aperta assim.
E para finalizar, eu vou usar queijo parmesão. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Não coloque o empadão para assar com forno frio. Ele já tem que estar pré-aquecido por no mínimo 10 minutos antes, em 180 graus. E aqui, pessoal, é o seguinte, não desenforme com o salgado quente assim, porque o recheio é um recheio bem cremoso. E como ele está muito quente, quando você desenformar, corre o risco ali de desmanchar tudo, mesmo se você fizer em uma forma de fundo falso. Eu sempre espero ficar firme, porque comer o empadão quente assim, quando você corta, ele fica todo desmanchado. Então, deixe ele se firmar. Quando você perceber que você consegue pegar na forma e você vai balançar, você vai sentir que ele já está bem firme. E agora aqui, ó, vou deixar esfriar. Quando o empadão está bem assado, ele solta facilmente da forma. Observe. Tá vendo? Está bem soltinho. Aqui eu tenho discos de isopor. O tamanho dele é de 18 centímetros. E você compra esse tipo de disco em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Quando ele está bem assado, ele solta facilmente, viu, pessoal? Observe dentro da forma que ela fica limpinha. E essa forma, ela não foi untada, porque essa massa, ela já é uma massa que ela tem bastante gordura. Então, quando ela está bem assada, ela solta facilmente. Vou partir aqui para que vocês vejam por dentro a qualidade desse salgado. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. A aparência dela é assim mesmo, rústica, viu? Porque colocamos o tempero tártaro na massa e ele fica assim. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!